Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um programa Palavra Viva, nessa semana que se inicia, vivenciando o tempo comum, essa 12ª do tempo comum, e vamos mais uma vez rezar, vamos partilhar aqui sobre o Evangelho de hoje, que nos traz a sua luz, para que através da nossa inteligência a gente possa ser esse reflexo da vida de Cristo, dessa boa notícia, dessa novidade que sempre é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, invocar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa onde você está, para que o Espírito Santo mais uma vez nos auxilie com a sua graça, com a sua unção, para que de fato a palavra, essa palavra viva, que traz vida à nossa vida, seja essa grande novidade para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos invocar então a Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu quero de maneira particular rezar por você, clamar o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o seu entendimento, a sua inteligência, para que o Espírito, esse mesmo Espírito que Jesus derrama sobre nós, convide a sua vontade a se dispor àquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia, nessa semana, e que você possa fazer esse exame de consciência, naquilo que Deus precisa transformar através dessa boa nova, dessa boa notícia do Evangelho. Amém. Vamos ler hoje então, nessa 12ª semana do tempo comum, continuando aí o Evangelho de São Mateus, hoje iniciando o capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida em que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. É isso aí. A palavra de Jesus é sempre essa boa notícia, essa novidade. A palavra de Deus é sempre atual, e aqui nós estamos diante de uma advertência de Jesus. Jesus está aqui chamando a atenção para todos aqueles que estão dispostos, estão com o coração aberto para poder vivenciar, para poder, de forma concreta, viver uma boa obra na sua vida através da palavra. E aqui a gente vê algo que é muito habitual nos dias de hoje, entre as pessoas, nos relacionamentos, nas famílias, essa questão do julgamento. O quanto nós, muitas vezes, somos juízes da vida das pessoas. Quanto tempo, e mais do que juízes, eu fiquei refletindo e meditando sobre essa palavra, sobre esse Evangelho, o quanto nós temos tempo de nos preocupar com a vida dos outros. O quanto há em nós já vai dizer São João na sua carta, essa ostentação dos olhos. Quanto tempo a gente perde nas redes sociais, assistindo vídeos, TV e todo meio de comunicação que traz a informação de outros para nós. E muitas vezes enchemos o nosso coração de julgamentos,
né? Acabamos julgando as pessoas até mesmo de maneira indevida. Então Jesus hoje ele vem nos advertir, porque ao mesmo tempo que muitas vezes, claro, nós trazemos as nossas preocupações, principalmente com os nossos, nós precisamos entender e aprender também a nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos, isso é caridade, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo e que muitas vezes é tentado e acaba vivendo isso aí, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, essa realidade de julgar as pessoas, pelo que elas falam, por aquilo que elas fazem, e muitas vezes até sem saber, né? Só de ouvir falar. Então, isso está no nosso meio, isso é uma realidade, é por isso que a palavra de Deus ela é sempre tão atual, né? Então, nós precisamos ter um olhar reto, né, para a nossa vida, primeiramente. Como nós temos vivido a nossa vida para poder julgar como o outro tem vivido. Então, o Evangelho de hoje quer nos propor isso, essa proposta de Jesus. Essa é a novidade, essa é a boa notícia, né? Nós precisamos entender que o fato de julgarmos os nossos irmãos, o fato de julgar o próximo, de julgar aquele que nós nem sequer temos conhecimento do que é a verdade e acabamos, né, colocando no meio das nossas conversas, nas nossas rodas de conversa, né, vamos dizer assim, conversando entre amigos, sem a presença da pessoa. E tudo isso a gente vê também, e pior ainda, quando a gente expõe isso, né, numa rede social, e a gente vê isso muito hoje, com muita frequência, né, de uma maneira muito grave, e é algo que pode nos levar, infelizmente, para o inferno. Nós podemos morrer pela língua, nós podemos morrer por causa dos nossos julgamentos, né, por estar julgando. E Jesus ele é bem claro aqui, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Então, que já nesse início de partilha, aqui meditando e refletindo essa palavra de Jesus, nós possamos pedir a Deus a graça de olhar para nós também, de aprendermos a nos examinar, de aprendermos a fazer um diagnóstico de como está a nossa vida, se as nossas atitudes, se os nossos julgamentos, se as nossas palavras, os nossos pensamentos não têm, né, abrido as portas do inferno para nós. Muitas vezes nós estamos achando que também, né, somos os santos dos santos, né? Então, precisamos aprender a olhar para nós antes de falar ou de pensar ou de julgar a vida das pessoas, principalmente em rede social. Cuidado, meu irmão, cuidado com essa ostentação dos olhos, com a curiosidade, né? Eu li um livro recentemente de São Bernardo de Claraval que vai dizer que na escada, né, nos degraus da soberba, a curiosidade está ali no primeiro degrau. Talvez a nossa curiosidade de saber o que o outro está vivendo, de nos preocupar demais com a vida do outro, seja ali esse primeiro degrau que nós estamos dando para alimentar ainda mais a soberba que é em nós, né? A autossuficiência, o desejo de querer saber de tudo. Nós não temos que saber de tudo, meu irmão. Nós não temos que saber de tudo da vida das pessoas. E a rede social é um grande buraco que a gente pode estar entrando e que no fim da nossa vida não pode não ter saída. Então toma cuidado com aquilo que você tem pesquisado, com aquilo que você tem visto no Instagram, com aquilo que você tem postado no Twitter, né? Com aquilo que você tem procurado no Facebook e por aí vai, redes sociais. Hoje a gente vê muito TikTok, né? E as pessoas ainda têm tempo, né, para poder assistir dancinhas do TikTok e qualquer outra postagem que as pessoas colocam lá, né? E isso aí vai só alimentando mesmo, né? Porque na verdade os nossos olhos são essa janela que fazem com que todas essas coisas entrem e acabam gerando coisas dentro de nós que não nos convém, que não é para nós, que não é para o cristão, que não é para o católico, né? E eu
Quando vou falar que sou católico, quando vou falar que sou cristão, encho a minha boca, estufo o peito para poder dizer que sou de Eucaristia diária, que não perco a missa dominical, que tenho confissão mensal, né? que faço leitura orante da palavra. E eu falo para você, eu estou aqui falando para você como missionário católico, mas eu sou o primeiro a ouvir. Quantas vezes eu tenho caído nisso, né? De julgar pessoas que estão na igreja, julgar pessoas, né? Clérigos da igreja, quantas vezes por uma postagem, por algo que chega ali num determinado grupo de WhatsApp, é uma tentação. Nossos olhos, a ostentação dos olhos é uma tentação. Cuidado, né? Para isso e para vencermos isso, eu acredito que esse vício da curiosidade, uma grande arma e uma boa obra que Jesus nos propõe, até mesmo no Evangelho, nos Evangelhos da semana passada que nós vimos, é justamente a esmola. É aquilo que... Porque se a curiosidade me leva a querer desejar aquilo que muitas vezes o outro tem. Porque muitas vezes as pessoas estão vendo ali nas redes sociais a vida das pessoas, onde que a pessoa está, para onde que ela viajou, o que ela comprou, o que ela está vestindo, o que ela está comendo. E muitas vezes eu quero. Então, a esmola nos ajuda a vencer essa inclinação, essa tendência, né, ao ter. Então, quem sabe você não está precisando de um retiro de boa morte para poder vencer isso, né, e deixar de julgar os irmãos, julgar o próximo, julgar aqueles que muitas vezes você tem procurado assistir ou por curiosidade ali, né, na rede social, estando ali, né, acaba julgando as pessoas por aquilo que elas estão vivendo. Então, cuidado. O Evangelho hoje é bem claro em relação a isso. Vamos olhar para nós, olhar para a trave que está no nosso olho. O programa Palavra Viva continua, né? Vamos para um breve intervalo e já a gente volta para continuar essa meditação dessa palavra do Senhor. Fique conosco. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos de volta aqui para o segundo bloco desse programa Palavra Viva, nessa segunda-feira, na segunda semana do tempo comum da igreja, né? Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho, né? Desculpa. Tá na hora de a gente começar a olhar para nós, tá na hora de eu começar a olhar para mim mesmo, né? E o fato é que a grande desconfiança que nós devemos ter é de nós mesmos. Quando se trata de pecar ou não, dessa busca do bem e do mal, dessa busca pela felicidade. Claro que Deus quer que sejamos felizes, mas o fato é que muitas vezes nós temos nos preocupado pouco conosco, com a nossa salvação, com a minha salvação, e preocupado demais com a vida dos outros. E eu falava no primeiro bloco sobre essa questão da ostentação dos olhos, que pode, né, através principalmente das redes sociais, seja daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que
chega para nós através hoje, né, dos meios de comunicação, e tudo isso pode se tornar um grande julgamento dentro de nós, né, e fazer com que a gente se perca, com que a gente perca a nossa alma, com que a gente perca o nosso foco para a santidade. E Jesus vem dizer isso, que nós seremos julgados, nós seremos medidos, né, pelos nossos próprios julgamentos, com a mesma medida, né, e com os mesmos julgamentos. Então é preciso, né, deixar essa hipocrisia de lado, tirar primeiro a trave do meu próprio olho e então enxergar bem para poder, né, eu poder ajudar o outro. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, os nossos julgamentos, né, as coisas que nós colocamos nas nossas rodas de conversas, nos nossos momentos de fraternidade, principalmente relacionado ao nosso próximo, relacionado às pessoas que, entre aspas, às vezes nós nem conhecemos assim intimamente, para poder falar, poder julgar. Então toma cuidado. Mas quero também trazer aqui, diante dessa meditação, algumas observações dessa palavra do Evangelho de hoje, do capítulo 7 de São Mateus, porque esse Evangelho vem condenar justamente 2 pecados e vem nos propor 2 virtudes. A primeira coisa que ele condena é a cegueira, né? Essa cegueira muitas vezes, porque se eu tenho uma trave no meu olho, é fato que a minha visão está turva diante até mesmo da vida do meu irmão, da vida do outro, né? E isso pode nos impedir até mesmo de ajudar, de ser caridoso, de evangelizar, né? Enquanto eu posso estar até pecando, né? Quando eu falo coisas relacionadas e crio julgamentos, né, sobre a vida do meu irmão. Então, o primeiro pecado, né, que esse Evangelho vem condenar é justamente essa vã suspeita. Ou seja, eu me proponho ali, né, de forma deliberada, né, e muitas vezes procuro isso, né, que é a questão que eu falava, que eu fico investigando, sou curioso para saber, que vou pesquisar aqui para ver o que aconteceu com fulano, com ciclano, né? Então, essa coisa admitida, né, esse julgamento sobre alguma coisa em particular ou sobre algum mal, né, que determinada pessoa realizou, sem uma razão suficiente. Será que tudo que eu julgo, porque o fato não está em simplesmente julgar, mas eu tenho razão para fazer isso, para falar isso daquela determinada pessoa? Ou será que eu estou falando por falar? Ou será que eu estou falando mais para ter conversa, para ter o que conversar? Então aí primeiro para examinar. Segunda coisa que o Evangelho de hoje vem condenar é o juízo temerário. O que seria esse juízo temerário? É quando eu, né, de maneira particular, é aquela conversinha fiada, né, sobre o pecado das pessoas, sobre a vida das pessoas. Essa preocupação excessiva com a vida das pessoas me faz falar mal e conversar fiado sobre a vida dos outros. Por quê? Eu estou falando aqui numa linguagem bem popular, mas é mais ou menos isso. Né, essa conversa fiada, né, sobre os pecados e vícios do próximo, ou seja, sem essa razão suficiente que tem a ver com esse primeiro pecado, né, da vã suspeita, ou seja, é algo duvidoso, eu falo de algo que eu não tenho certeza, de algo que é incerto da vida do outro, eu falo de um pecado da pessoa que eu nem sei de fato se a pessoa cometeu, ou se a pessoa está vivendo na ignorância, será que ela teve a mesma oportunidade que eu tive de conhecer, de saber que isso é errado, que isso é mal? Então isso a gente pode chamar de juízo temerário. Mas para não ficar, né, Deus é sempre muito bom, Deus é sempre muito cuidadoso, Deus é sempre muito zeloso e Ele quer a nossa salvação. Jesus, Ele quer a sua salvação, Ele quer a nossa salvação, a salvação dos nossos, inclusive das pessoas nas quais muitas vezes nós julgamos e nós falamos, né? Ele vem nos aconselhar, Jesus vem nos propor virtudes para que a gente vença. E para vencer, né, essa vã suspeita, esses juízos temerários que muitas vezes nos acometem na nossa caminhada, Jesus vem nos propor primeiro Primeiro, né, ele condenou a questão dessa cegueira, né, que nos impede. O Evangelho ele vai direto
né, colocando a questão da trave, né, a trave que está no nosso olho, mas ele vem nos propor a sensatez como virtude para que a gente consiga vencer esses dois pecados. A sensatez, primeiro, na maneira de tratar, né, com prudência. Ser prudente ao falar das pessoas, ser prudente ao criar algum julgamento, porque às vezes você nem falou com ninguém, mas ser prudente a tratar a situação, a circunstância, né, o contexto. Muitas vezes nós tiramos do contexto determinadas situações de mal, de pecado que acontece na vida dos nossos irmãos. Então, Deus ele vem aqui, né, através do Evangelho, nos aconselhar isso, a tratar com prudência, né, essa intenção e poder examinar dentro de nós qual que é a minha intenção de falar de fulano, de ciclano, qual que é a minha intenção de falar dessa pessoa, é para ajudar, né? Então a gente sempre desconfiar desses juízos que nós tomamos, né, das pessoas. Então, porque, claro, né, eu disse que nós devemos olhar para nós devemos nos examinar, nos diagnosticar, e esse tratar com prudência, a maior prudência que nós podemos ter é olhar para nós, para os nossos pecados. Porque quando nós falamos do outro, quando nós conversamos fiados sobre a vida do outro, nós, de forma até mesmo indireta, né, acabamos escondendo os nossos pecados. Acabamos ocultando muitas vezes os nossos pecados, né? E insistimos em ficar revelando o pecado do próximo, o pecado do irmão, falando do pecado do irmão, falando da vida do irmão, enquanto a minha está anônima, está desconhecida. Então nós nos sentimos, né, superiores às pessoas. Tá aí, né, eu acredito que esses pecados que hoje Jesus condena no Evangelho são todos frutos, né, daquele pecado maior da soberba, raiz, né, que é a grande raiz de todo pecado. E também Jesus ele vem nos aconselhar através da sensatez, né, a nem admitir juízos negativos sobre ninguém, senão por motivos óbvios, né, motivos ali, né, que nos levem à caridade, que nos levem a crescer no amor, que nos levem de fato a mostrar que eu quero ajudar, né, aquela pessoa. Porque talvez nós não tenhamos motivos para poder julgar alguém, julgar aquela determinada pessoa que a gente ouviu de alguma coisa que aconteceu em relação a ela. Tal. Então hoje o Evangelho é tudo muito bom para que a gente reflita com o que nós temos perdido tempo, né? O tempo que nós temos perdido em nos preocupar com as pessoas e o tempo que nós temos perdido para poder buscar a nossa salvação. O tempo que eu perco me preocupando e falando, né, e criando julgamentos dos outros, eu perco para ganhar a minha salvação. Então que hoje o Senhor nos ajude a enxergar melhor, a retirar a trave do nosso olho. Por isso eu quero rezar com você, através dessa palavra, iluminado por essa palavra, pedindo a você que tem essa dificuldade, que tem muitas vezes pecado pela fofoca, pecado pelos maus julgamentos, por uma vã suspeita, por juízos temerários, para que o Senhor nos dê a graça da sensatez. A sensatez de quê? De tirar, de arrancar, de retirar a trave do próprio olho, para poder assim, né? Porque aqui Jesus fala que ele não diz que a gente não pode ajudar, mas ele diz, tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus quer que a gente ajude o irmão. Jesus quer que a gente, né, se achegue, conheça as pessoas, tenha uma convivência com as pessoas, viva uma vida fraterna. Mas Ele quer primeiro que nós olhemos para nós, como está a nossa vida. Então que Jesus nos dê essa sensatez nessa tarde, nesse dia, para que a gente consiga, através da sensatez, vencer a nossa cegueira. A cegueira que não nos deixa ver o bem do outro, que não nos deixa querer o bem do outro, né? Então, que nesse dia a Virgem Maria possa nos ajudar, que nosso santo anjo da guarda nos proteja, nos guarde, nos governe,
para que a gente consiga vencer essas nossas dificuldades, esses nossos vícios. Vamos rezar uma Ave Maria e consagrar nosso dia, nossa semana a Nossa Senhora, pedindo a ela que interceda por nós, para que sejamos pessoas sensatas, capazes de olhar para nós mesmos, e olhando para nós mesmos, ganhando a nossa salvação, possamos assim também ajudar o nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Partilhe conosco, como tem sido esse programa Palavra Viva na sua vida, aqui através da rede Candidez de televisão e também através do nosso canal no YouTube, pelo telefone 8838-3283, tá? Então você pode aí mandar a sua mensagem e partilhar como tem sido o programa Palavra Viva na sua vida. Deus abençoe você, desejo a você uma excelente semana. Fique com Deus, forte abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.